Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no Alvorada. Olá para você que está aí sintonizada e sintonizado, queridos ouvintes e telespectadores. Agradecemos então e também saudamos os técnicos e as técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar 24 horas por dia aí dessa programação da TV Mundo Maior em Rádio Boa Nova. Aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão, amigo Fernandinho. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente diz, né? A todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer estarmos juntos aqui para a gente conversar um pouco, né? E para a gente falar de algumas coisas que a gente precisa ouvir, né, Nando? Porque a gente ouvindo, a gente vai aprendendo, né? Com certeza, e nossos ouvidos estão aqui em primeiro lugar para ouvir e já ir aprendendo. Nós vamos trazer um assunto de hoje que é guerra e paz, né? E a gente vai falar sobre, né, o que está acontecendo no momento no planeta e da obra do Pão Nosso, né, que é o livro de Chico Xavier, na psicografia dele, e autoria de Emmanuel. O Pão Nosso, do tópico 65, aborda a paz, né? O tópico 65 tem o título Tenhamos Paz. Então, com esse texto e mais com aquilo que o Toninho vai trazer nos seus comentários, a gente vai falar sobre esse tema muito importante nos dias de hoje. Então, sempre o Emmanuel escolhe uma passagem, né, de Paulo, do Evangelho, e essa aqui é assim, olha, tende paz entre vós. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Ele, no primeiro parágrafo, diz assim, ó, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante, e nada mais do que hoje, com as notícias que chegam instantaneamente, né, a gente não tem como mencionar essa guerra que está acontecendo, que ao vivo você vê bombas caindo, as pessoas se refugiando e tudo mais, né, Toninha? É um momento complicado da humanidade, né? Isso, Nando, é complicado e é interessante a gente ver, porque assim, ele já fala aqui uma coisa bem interessante, ó. Em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, da qual nós fazemos parte. É muito importante a gente colocar. Por quê? Porque ele fala assim, que é dessa paz perfeita entre as criaturas, né, para a gente respirar um clima dentro de nós. Você sabe que o próprio Paulo tem uma frase dele chamada, escrita assim, ó, vivei em paz, que é diferente dessa. Ó, essa aqui está falando, ó, tende paz entre vós, mas ele tem uma frase que é, vivei em paz. Em paz com quem? Primeiro, comigo mesmo, com a minha consciência, né, Nando? E quando ele fala de conflitos aqui, a gente vai falar da guerra, né, Nando, desse momento, né?
Domingo eu até postei uma música onde eu falei sobre isso, né? Como é que a gente pode vibrar paz se a gente vive em conflito? Não o conflito lá da guerra da Rússia com a União Soviética, com a Ucrânia, né? Conflito no campo de futebol, conflito no trânsito, Nando, conflito nas redes sociais. A guerra é diária aqui e nós, de alguma maneira, somos responsáveis. Quando a gente lembra de Jesus, isso não é ser duro, não, a gente tem que ser firme com a gente mesmo, né, Nando? Que ele falava assim, ó, que fala assim, vós sois ainda túmulos caiados por fora e podres por dentro. Eu falo assim, como é que eu posso vibrar paz se o meu coração ainda mantém sentimentos de ódio por certas pessoas que estão no planeta comigo? Como políticos, sei lá, um monte de gente, né, Nando? Vizinho, ou fulano que é corintiano, que eu não gosto, né? Tá certo que o cara é corintiano, não tem um bom nível, mas a gente tem que entender essa pessoa. Não, Né, não, né? peraí, aí você já vai gerar um conflito. Você entendeu, Nando? É É assim, verdade. porque a gente começa a falar, eu vejo, Nando, quando tem jogo de futebol, no grupo espírita lá, é um grupo que eu pertenci uma época aí, eu lembro que teve uma final e o pessoal já ia começar uma guerra. Por quê? Porque um time ganhou do outro. Foi Corinthians e Palmeiras, se não me engano, a final, né? E aí, não lembro nem quem ganhou. Mas já estava começando um conflito, porque assim, ó, nós ainda temos esse espírito belicoso. A gente não deve se excluir disso, senão a gente fica posando, Nando, de bonzinho. Ai, vamos vibrar paz para o mundo. Como é que eu posso vibrar paz com o meu coração incendiado? E aqui o Emmanuel já fala isso, ó, da belicosidade que predomina na estrada humana, né? É razoável procurar o aprendiz a serenidade interior. Primeiro, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Esses conflitos são todos esses conflitos. Em casa, no trânsito, no estádio de futebol, nas redes sociais. Para a gente até, a partir da nossa transformação, do nosso interior, talvez vibrar paz com mais qualidade para chegar lá fora, né, Nando? É muito importante isso, né? A gente não se excluir desse processo. E o André Luiz fala que qualquer ação nossa, onde nós estivermos, repercute do outro lado do planeta. Ainda mais hoje, com as nossas interligações aí, né, o campo da internet, como acontece, né, as coisas rapidamente, que nem o Emmanuel fala aqui, olha, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. E isso está acontecendo. Olha, e olha que esse livro aqui é antigo, hein? Ele fala aqui, ó, no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, cada mente encarnada constitui extenso núcleo do governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Então, a gente está aqui, a gente faz parte desse governo espiritual. E qual é, como você está dizendo aí, Toninho, a nossa parte precisa ser bem feita, a paz, a gente pode vibrar pela paz, desejar a paz, mas a gente tem que começar pela paz interior de cada um de nós, né? Sim, Nando, e isso é tão importante. Porque, assim, olha que ele fala assim, ó, nós temos um extenso número do governo espiritual. Hoje eu estava falando com uma pessoa no parque, né, que fui dar uma caminhadinha, e ele falou assim, estava falando sobre pessoas do governo, né? Ele falou assim, eles tomam decisões que interferem na vida de muita gente. Eu falei assim, é um fato. Mas ele falou assim, nós não temos esse poder todo. Eu falei assim, você que pensa que não. Quem assistiu aquele filme Efeito Borboleta, né, Nando? Que mostrava lá o rocear, o balançar de uma asa de borboleta, é um arzinho que junta com um monte de ares e pode gerar o quê? Um ciclone, né? Ou seja, nós temos influência sobre tudo, nós temos responsabilidade sobre tudo. Ou seja, nós estamos agora subordinados a limitações, a certas limitações, mas ó, certas limitações até certo ponto, porque nós temos capacidade. Nando, quando eu lembro daquela história, né, que a, que a mulher foi no padre, fazer confessionário. Ela chegou lá e falou assim, padre, eu pequei. O que você fez, minha filha? Ela falou assim, eu falei mal da minha cunhada.
Isso é meio comum, né? Falar mal da cunhada, né, Nando? Eu falei mal da cunhada, e daí? Eu falei assim, então, eu falei mal e depois descobri, inclusive, que o que eu falei dela não era verdade. Porque vieram me falar, como eu já não gosto da cunhada, eu já mandei bala, já espalhei para todo mundo que ela tinha feito aquilo. Agora descobri que não é verdade. Ela pensou que o padre ia mandar ela rezar 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, né? Aí o padre falou assim, não, você vai para sua casa e faz assim, você traz, sabe aquele travesseirinho que você tem lá? Travesseiro de pena de ganso, aquela pena bem pequenininha. Muita gente conhece essa história, né, Nando? Traz aqui para mim. Ela pensou, oba, acho que ele vai pedir para eu rezar ajoelhado em cima do travesseiro. Ele falou assim, não, você vai subir na torre mais alta da igreja, vai abrir o travesseiro e vai espalhar essas peninhas, porque estava um vendaval, né? Espalhar tudo. Ela foi lá e fez, espalhou as peninhas e voltou. O pai falou, agora você vai reunir todas de volta. Ou seja, não tem condição de trazer de volta. Então, quando a gente coloca, olha, Nando, no Facebook, nas redes sociais, quando a gente coloca alguma coisa, ó, pode até ser verdade, mas com o objetivo de gerar conflito entre as pessoas, a gente não sabe onde vai chegar isso, Nando. Nós temos responsabilidade sobre qualquer coisa que a gente publica, né? Quando a gente é uma coisinha que depois a gente não consegue voltar atrás, porque cada um, aqui vai falar sobre isso daqui a pouquinho, cada um vai enxergar isso conforme o seu fisiologismo, conforme o seu olhar, né, Nando? Então, nós temos responsabilidade sobre tudo que a gente coloca, sobre tudo que a gente fala. As guerras, pequenas guerras, começam de pequenas coisinhas, né? É verdade, os conflitos menores vão se somando e viram uma bola de neve. Se não tiver ali uma... tem até uma história que acontece isso, e isso vai acontecendo durante todo um dia, que a pessoa, o rapaz foi demitido, aí ele é demitido de uma forma tão cruel, né, ríspida e bruta, que ele sai dali distribuindo pontapé para tudo que é lado, né? E isso vai formando uma bola de neve e que quando chega a determinado lugar, na casa de uma senhorinha, o filho dela entra e passa toda aquela bola de energia, aquela bola de neve de energia ruim que vem, né, trazendo naquele rapaz, que foi o último de toda essa história, e ela, então, recebe aquela carga dele, assim, né, e ela vai para o quarto dela e começa a fazer uma oração, né, para quê? Para estancar aquilo lá, porque senão aquilo é cortar, ceifar. E aí aquilo pode se tornar um conflito maior e uma guerra. Então, uma guerra que está acontecendo agora, uma das, né, são muitas vezes fruto também disso, porque a gente vai criando um campo favorável para que aquilo aconteça. Então, é complicado, né, Toninho? É o chamado campo do ódio, né, Nando? Esses dias eu vi, por exemplo, a torcida de um time de futebol aí, jogou uma bomba no ônibus né, e feriu o goleiro e outros jogadores. Esses dias alguém jogou uma pilha na cabeça de um jogador no campo de futebol, no juiz, entendeu? Invadiram o campo. Então, nós estamos vivendo uma sociedade onde nós fazemos parte, né, onde tudo começa assim. É uma irritação constante, quando as coisas não são do jeito que nós gostaríamos, como se a gente tivesse controle sobre tudo, né? A gente começa a ser o quê? Agressivo, né? E é isso mesmo, Nando, começa dessas pequenas coisas que vão se multiplicando e vão gerando esse campo do ódio, onde nós temos grande responsabilidade também, né? Verdade. Aí, Emmanuel continua aqui, olha, no capítulo seguinte. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Olha que beleza isso, né? Então é o controle de cada um de nós, né? Centros individuais, ele fala aqui, né? Dominados em nós mesmos aqui. Que bacana, né, Toninho? Então, Nando, é assim, né? É aquela coisa do efeito dominó, né? Lembra que a gente coloca um monte de dominózinho? Aí você empurra. O seu exemplo foi bem legal também, porque foi assim, ó. Um empurra, aí esse aqui leva uma pancada e bate na frente. Bate, 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 vai derrubando todo mundo. Se ninguém chegar e não estancar isso é uma coisa individual,
Você fala assim, mas está todo mundo nervoso, né? Mas a gente lembra de Jesus falando assim, se todo mundo fizer errado, faz você o certo. Cabe a você estancar. Olha, é uma coisa, centros individuais. Ele fala assim mesmo, começa em cada um de nós, Nando, né? Se a gente não parar esse processo, isso vai aumentando, 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 e vai gerar um conflito, com certeza. E esses conflitos são diários. Olha, Nando, é só ter olhos de ver. Eles acontecem todos os dias. Todos os dias. No prédio onde você mora, na rua, na via pública, em todo lugar acontece isso, né? A partir do lar de cada um, né? Porque isso acontece já a partir do lar, né? Aí ele fala que, para isso, porém, né, é necessário que irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo, né? Porque a gente traz também muitos vícios, né? Vícios do passado. Não, porque tem que ser assim. Ah, não, é olho por olho, dente por dente. E a gente nasce aí todos vão ficar banguelos por aí, né? E cegos e banguelos. É interessante, Nando, porque é assim, ó, algum tempo atrás eu fiz uma palestra numa casa e falei assim, quem aqui, de vez em quando, tem vontade de estrangular alguém? De verdade, fala. Aí várias pessoas, eu tenho de vez em quando vontade de estrangular. Meu vizinho que faz barulho, não sei quem, não sei o quê. Eu falei assim, será que não tem ninguém que tem vontade de estrangular a gente também? Porque nós também cometemos nossas falhas, né? Eu falei assim, por que que a gente não estrangula? Ela falou assim, porque normalmente existem leis. Existem as leis da terra. Tem gente que não estrangula ninguém porque fala assim, se eu estrangular eu vou ser preso. Nós que já sabemos que existem leis de amor e justiça de Deus, nós falamos assim, eu posso não ser pego agora, mas em algum momento eu vou ser pego, principalmente pela minha consciência, né, Nando? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Eu vejo quando a gente lê a literatura espírita, né, que às vezes a pessoa não é cobrada por ninguém, ela mesma cai em si e fala assim, por que que eu fiz aquilo? Relembrando rapidamente, nós já falamos sobre isso, né? Mas para quem quer um exemplo legal, o exemplo do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, né? Que ele encontra aquele rapaz que, quando ele estava encarnado, devia um dinheiro de aluguel para o pai dele, para o pai do André Luiz. E eles cobram, né, do rapaz, né? E o rapaz está passando por muita dificuldade, e aquilo gera um transtorno na vida da família. E depois, quando o André Luiz encontra com ele lá no plano espiritual, o André Luiz abaixa a cabeça envergonhado. Por quê? Ele está sendo cobrado por quem? Pela sua própria consciência. Ele, naquele momento, ele fala assim, não precisava ter feito aquilo. Né? Porque isso é uma violência, Nando. É uma violência. Você cobrar de alguém que está passando fome por alguma coisa, né? A caridade, às vezes, começa aí. Você vê, nossa, essa pessoa... Eu lembro, assim, de um caso que aconteceu comigo também. Graças a Deus eu tive essa visão, porque eu havia lido o livro. Havia uma família que bateu o carro e devia um dinheiro para a gente, né? Eu fui na casa da pessoa, o pessoal não tinha olha, Nando, eles moravam embaixo de um barraco, como é que ia cobrar dinheiro daquele povo, rapaz? Eu disse, não, vamos deixar para lá. Eu dei a chance deles pagar, porque eles podiam honrar, né? Eu falei assim, se vocês puderem, vocês pagam. Vão pagando de pouquinho. Eles foram depositando de pouquinho, chegou uma hora que eles pararam de pagar, eu falei, tudo bem, eles estão passando por dificuldade. Isso é não aumentar a guerra, porque de repente o pessoal vai pagar para você, eu não sei o que eles vão fazer para pegar dinheiro, não sei se vai provocar uma situação, né? Não sei se o filho de repente não vai fazer alguma coisa, os filhos deles, por exemplo, não vão fazer alguma coisa que não seja legal. Isso aumenta a guerra, né? É a nossa consciência, né, Nando, que cobra. Né? É o fomentar, né? Se você vai fomentando, colocando fermento, né, na massa, ela vai crescer. E chega uma hora que a gente está muito envolvido com aquilo. E a gente acha, eu não fiz nada para acontecer aquilo lá, tudo bem. Mas um dia, nos tribunais aí espirituais, aí, nos tribunais da consciência realmente clara para nós, do que nós fizemos, a gente vai perceber que nós tivemos um peso também dentro desse contexto, porque a gente não está isolado. Se a gente estivesse num outro planeta, tudo bem, né? Até você poderia pensar alguma coisa de lá, mas você está dentro do caldeirão, né? A coisa está fervendo, e por isso que a gente tem a nossa parte mesmo de muita responsabilidade dentro de tudo isso que está acontecendo. Então,
Se a gente sabe e está sabendo, e o nosso Emmanuel está dizendo isso, que a gente possa trabalhar para amenizar isso, né? Ele fala aqui, olha, educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. É aquilo lá que você estava falando, né? A forma da que a gente vê, né? Do que a gente, como a gente ouve o outro, né? Às vezes a gente julga o outro, né? Aquele vizinho que faz barulho ou aquele que a gente quer estrangular, como você colocou aí, é porque a gente está tendo talvez uma visão, não está tendo uma visão correta daquela situação. É que nem o caso que você também deu do exemplo daquela família. Se você não tivesse a visão, não tivesse visto aquilo de perto, você podia estar mandando os tribunais da terra lá, mandando o juiz cobrar, mandando, né? E processando, mas não é bem assim que as coisas funcionam também, né, o Toninho? Sim, Nando, você sabe que, assim, essa visão, esse modo de ver as coisas, né? Nós já temos algumas ideias, nós precisamos colocar em prática, né? Você sabe que conforme a gente vai mudando o nosso interior, a paisagem fora muda também, porque o nosso modo de ver as coisas fica diferente, né? Você vê assim, até um exemplo, eu falei do futebol, e você falou, nós estamos dentro de um caldeirão. Você imagina assim, tem gente que, a gente ainda tem essas energias, né, também, mas a gente está controlando um pouquinho mais, Nando. Tem gente que quando o time dele perde, ele fica desorientado, Nando. Eu já vi isso, gente chorando, gente quebrando rádio, televisão, dando murro na parede. Aí a gente coloca aquelas piadinhas que deixa o cara mais nervoso ainda. Ou seja, nós estamos incendiando, o negócio já está, o gás está solto. Você vai lá e acende. Eu falo assim, para que isso, cara? É verdade, Nando. Quando alguém perde o time, eu não gosto, não falo nada, porque eu não sei onde vai chegar aquilo, cara. Eu não sei. Eu não vou estimular isso, né? Pelo contrário, eu lembro que eu tinha um amigo que era corintiano, é corintiano até hoje, né? E quando eu jogava o São Paulo, que eu sou São Paulino, né? A gente jogava, a gente brincava, a gente apostava. A gente apostava uma cervejinha. Aí, se o São Paulo ganhasse, eu pagava a cerveja. Não era o perdedor que pagava. E se o Corinthians ganhasse, ele pagava. Ou seja, você, né, era uma brincadeira só. Mas acho que sem deboche, sem querer diminuir o outro, porque sempre, Nando, tem o objetivo de diminuir as pessoas. E sempre diminuir para a gente crescer. E para que a gente precisa diminuir as pessoas para crescer, né? Eu lembro do meu filho, meu querido filho saudoso, né? Que vai fazer agora 6 anos que desencarnou. Eu falava para ele, filho, não torce contra outro time, torce a favor do seu. Gasta energia com o que você quer. Não gasta energia para derrubar os outros. Gasta energia para você crescer, né? Eu acho que é isso, essa visão vai mudando, né, Nando? Vai se alterando e a gente vai parando de fazer essas coisas, né? E, incendiando o meio onde a gente vive, né? Vai melhorando devagarzinho, né? E às vezes o futebol e outras situações também são pretextos, né? Porque a pessoa vai falar que é o futebol, mas na verdade é o que está dentro dela. Ela manifesta, ela demonstra como ela é. E às vezes o futebol é um do play, que vai dar o play ali, que vai dar o início de demonstrar como a pessoa é. Então, a gente Fernando, é exatamente isso. Sabe por quê? Porque eu, no dia a dia, eu me passo como muito humilde. Mas quando eu visto a camisa do meu time, eu falo assim, não, nós somos bons, nós somos melhor. Isso, na verdade, é um pouco mostrando o que eu penso. Eu penso que sou melhor mesmo. É uma maneira de você expandir, né? Cada um acha que é melhor, né? Nós somos ainda vaidosos, orgulhosos, achamos que somos melhores. Pretensiosos, né, Nando? Ainda, né? Bastante. Né? É, o disparar lá né, dá o disparo lá e a pessoa se mostra como é. E aí ele fala assim, ó, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas.
e sim de acordo com as nossas perturbações internas, né? É exatamente isso que a gente estava falando. As perturbações internas nossas vêm à tona quando a gente usa um pretexto desse, como você deu o exemplo do futebol. Acontece. É isso mesmo. Você vê, Nando, quer ver uma coisa? Esses dias mandaram, eu não sei se isso é atual, se é uma gravação antiga. Eu não sei se você viu, colocaram um vídeo do Carlinhos Brown, junto com um guitarrista, não sei se é do pessoal do Chiclete com Banana lá, né? E tem uma moça atrás com um carrinho assim, né? Com som. E só os dois cantando. Agora no carnaval, acho que foi sexta-feira, né? Aí o pessoal colocou assim: Carnaval na Bahia sem a Lei Rouanet. Sem a Lei Rouanet. Ou seja, sem Lei Rouanet não tem carnaval. Quem falou que é isso? É a visão dele, né? Aí eu fui ver, fui dar uma pesquisadinha, pelo que eu entendi, não preciso confirmar isso aí ainda também, viu, Nando? Estou dando uma informação que eu não confirmei. Mas pelo que eu vi rapidamente por cima, é o seguinte: como parece que não vai ter carnaval, não vai ter aglomeração, o pessoal estava fazendo uma brincadeira para levar um pouquinho de alegria para as pessoas. Olha só como cada um vai ver segundo a sua contaminação visual. Né? Às vezes a pessoa está fazendo tá fazendo uma coisa para alegrar as pessoas. Vai ter gente que falar assim, tá vendo? Quer aparecer. Quer aparecer. Às vezes não, às vezes você está fazendo um negócio para alegar, para levar um pouquinho de alegria para as pessoas, só isso. Né? Então, muitas vezes a nossa visão está entorpecida. Então, por isso que ele fala, a gente vai ver de acordo com as nossas perturbações internas, né? E aí ele fala aqui, ó, anotemos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. E aí depois chegam as enfermidades, aí chegam, né, as dores, os desafios, e a gente não sabe por quê, né? E a gente acha que está tudo normal, aí a gente corre para o médico, né? E muitas vezes acontece por isso, por essa nossa, né, situação de agir, como agimos, né, Toninho? Isso. E Jesus fala sobre isso, né? Nando? Ele fala, conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Se os teus olhos forem bons, se você vê o bem, o seu mundo será bom. Se os seus olhos forem trevas, forem maus, o seu mundo será trevas. E é isso mesmo, Nando. Que mundo é esse? Esse olhar. Hoje em dia a gente tem a neurociência que mostra isso, Nando. Tudo que a gente, conforme o nosso olhar, gera um pensamento e gera uma emoção. Isso gera o que no nosso? Uma química, um processo químico, que pode trazer alegria, prazer, leveza, ou então contaminação, né? Excesso de preparação para combate, né? Porque eu vejo as coisas, vejo o outro como meu inimigo, então já forma adrenalina, né? Isso vai me contaminando, esse excesso de adrenalina. Tem que vir depois noradrenalina, cortisol para equilibrar. Então eu adoeço. Por quê? Depende do meu jeito. Esse olhar não é o olhar simplesmente, é o modo de enxergar as coisas, que faz com que eu tenha pensamentos e sentimentos em desarmonia com as leis de amor. Para o próximo e para comigo também, né, Nando? Em muitas situações que a gente não engole aquela situação que está acontecendo ali, é que ainda não foram feitos reparos em nós mesmos. Então a gente vê aquilo que causa uma coisa, né, um desconforto, até uma raiva, é porque a gente ainda não cuidou disso dentro de nós, né? Então, a hora que a gente começar a cuidar e entender que nós precisamos primeiro melhorar essa nossa condição, a gente vai olhar não de colocar a mão na cabecinha das pessoas, né? Não, não é isso, não é isso. É de entender, ter compreensão. Porque se Jesus chegou no planeta e quando ele olhou para tudo aquilo que estava em volta dele, ele falou assim, vou embora daqui, não quero ficar por aqui não, né? Não, ele teve um olhar de compreensão e misericórdia, de amor, de carinho, de entender que a gente um dia chegaria a uma situação melhor. Toninho, a gente está chegando no momento da prece da oração.
Posso só fazer Pode, uma coisa para não perder isso? fale. Quando você falou de Jesus, né, a gente já faz a prece. Porque Jesus dizia assim, diz até hoje, né? Ele falava que os fariseus eram hipócritas. Ou seja, ele falava isso, eu sempre imagino Jesus falando, com uma constatação. Não é uma coisa agressiva. É que nem você falar para uma pessoa assim, olha, essa pessoa não enxerga. Ela é cega. Ela é cega. Não estou agredindo. É uma constatação. Ele fala com o quê? Com compaixão. Eles estão, né? Nós somos túmulos caiados por fora e podres por dentro. É uma verdade. O que ele quer fazer com isso? Eu quero que você seja um camarada caiado por dentro, colorido por dentro. Ele veio para fazer isso. Em vez dele excluir, como nós excluímos as pessoas, muitas vezes que estão assim, né? Ele veio para aqui para nos abraçar, para falar assim, olha, você pode mudar, você pode ser mais feliz. Você não precisa ser hipócrita, você pode ser mais natural, né? Se olhar, como você falou bem, se conhecer. Quando você se conhece, você sabe das suas fragilidades e você começa a compreender a fragilidade do outro, né, Nando? E aí você não para de condenar. Ele é frágil também, e é que nem eu. O que a gente pode fazer para se ajudar, né? É só isso, né, Nando? Vai ficando mais. A guerra não começa a partir de mim, né? Dentro de mim. Ela se expande em maneira de paz para o mundo, né? Diferente. Verdade. Muito bem, então, a gente vai para um momento de prece. Se o Toninho, se você quer fazer a prece hoje para nós, Toninho, faz a Posso prece. fazer? Pode. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nos ligando a Jesus, a Maria, aos bons espíritos, aos nossos mentores. E vamos internalizar uma luz. Essa luz que nos ilumine por dentro, que faça com que olhemos para nosso interior, vendo aí as asperezas que ainda existem em nós. Essas asperezas que muitas vezes são externalizadas através de palavras, através de atitudes. E vamos olhar essas asperezas com compaixão. Se Deus nos ama com as nossas atuais imperfeições, é porque Ele vê em nós, em cada um de nós, qualidades. O irmão José, que escreve através do Bacelli, diz que as nossas imperfeições são os fetos disformes das nossas virtudes. Quando olhamos para as nossas atuais imperfeições com compaixão, com calma, sem acomodação, vamos nos transformando pouco a pouco. E vamos expandindo essa transformação através do amor para o mundo exterior. A guerra, via de regra, começa dentro de nós, do conflito entre as nossas partes, aquelas partes que nós não acolhemos. Vamos acolhê-las a todas essas partes. A nossa parte que ainda não sabe lidar com as situações, aquelas partes que estão sendo descobertas, para que a gente não faça com que elas vibrem fora de nós, aumentando os conflitos exteriores. E para isso temos Jesus, que nos disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar, nos olhar com benevolência, com bondade, nos aceitar sem nos acomodar, fazer essa transformação em nós. Vamos pedindo assim ao nosso mentor que sempre que identificar uma rusga em nosso interior, nos ajude a enxergá-la, para que a gente minimize o padrão vibratório do mal no planeta, a partir de nós, a partir de nossa transformação. E vamos também vibrar paz para a humanidade, sem hipocrisia, mas sabendo que somos de alguma maneira responsáveis por tudo que acontece em nosso planeta. Vamos vibrar paz para que todos os nossos irmãos despertem para a humanidade, para a irmandade, para a fraternidade, para o bem comum que deve vigir no planeta,
onde todos colaborem para o bem maior, para o bem-estar de todos que aqui estão. Senhor Jesus, nos ampare nessa causa, a causa do bem, a causa do amor. Que assim seja. Assim seja. Obrigado aí, Toninho, por suas palavras, que nos conduziram nesse instante. Tão bom a gente estar em conexão com essa espiritualidade maior e desejar para todos aí muita paz, muita luz aí em suas vidas. E a gente quer dar um recadinho antes de prosseguir aqui, é falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é este departamento, vamos dizer assim, da FEAL, que cuida aí de receber doações e também associações de ouvintes e de telespectadores para que esse trabalho tenha continuidade, né? Porque é uma programação 24 horas no ar, né? Do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Entre lá no site amigosdaboanova.com.br e também nos telefones. Eu tenho 0800, que é gratuita a ligação, 0800 12 018 38. Fixo 11, São Paulo, 2458 3214. E o WhatsApp, que é internacional. Em qualquer lugar do planeta você pode entrar em contato e saber como você pode colaborar. 11 97261 0272. E esse número foi escolhido para o Pix. Então, anote aí, vou repetir. 11 97261 0272, ok? E lá para o final do programa, a gente vai passar dois telefones também para você mandar recadinho para o Toninho, para o Nando. Se você quiser passar por musicoterapia, o Toninho é terapeuta de música, através da música. Eu estou psicólogo, então se você quiser passar por terapia, as nossas telefonistas vão passar o nosso contato. Lá no final do programa a gente passa os dois telefones. Muito bem, Toninho, vamos voltar ao nosso texto aqui, então, que ele diz o seguinte, ó, eis porque quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Então, mesmo que a gente viva no meio de tanto conflito, a gente pode, em torno, né, como ele coloca, dos nossos passos, né, ter a serenidade. Né? Isso eu via muito no Chico, né? Tanto conflito acontecendo, tanta gente provocando o Chico e fazendo tudo mais, e ele continuar sereno, calmo, né? Você vê, Nando, que interessante que o Emmanuel, ele traz tudo para a gente, cara. Ele para a gente fazer serenidade. Ele fala assim, olha, é uma grande dica para todos nós. Né? Eu lembro que eu falei do Paulo, viver em paz com quem consigo a princípio, né? Ele traz responsabilidade para nós, porque senão a gente fica externalizando coisas que são nossas de dentro. Você sabe que tem uma fala da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim, se me convidarem para uma manifestação contra a guerra, eu não vou. Mas, se me convidarem para uma manifestação a favor da paz, eu vou. A gente pode pensar que é a mesma coisa, né? A guerra, a gente combate aonde, Nando? Primeiro, aqui dentro de mim. Aí, quando eu faço isso, eu posso manifestar a paz. E ela falou. Porque quando a gente vai fazer uma manifestação contra a guerra, a gente está, no fundo, fazendo alguma coisa que é para fazer dentro de nós. A gente tem que fazer a faxina dentro de nós primeiro. Senão, para quem entende um pouquinho, né, Nando, que nem você que é psicólogo e outros, senão a gente vai estar fazendo o quê? A gente está vendo a nossa sombra, cara. A sombra, a guerra está dentro de nós. A gente quer exterminar alguma coisa lá fora que está dentro de nós. Então, vamos lutar pelo que nós queremos, a paz. Ah, mas existe guerra dentro de mim? Vou olhar para essa guerra com calma, com amor, né? E melhorar. É verdade. E você me fez lembrar o Gandhi, né? Porque o Gandhi conseguiu atrair, porque ele trazia aquela serenidade nele, ele conseguiu atrair milhões e milhões de pessoas sem levantar uma arma que seja contra os ingleses, né? Estavam lá, né, no país dele,
e ele conseguiu a paz e ele conseguiu a liberdade do povo, né, da Índia. E as pessoas não entendiam como é que ele, né, porque ele estava com a paz instalada dentro dele, né, ele estava. E aí ele conseguia transmitir isso para as pessoas iam se contagiando a partir do momento que estavam à volta dele, né? Então, é essa paz que a gente precisa, né? Uma coisa que a gente precisa ir mudando em nós para que tudo comece a mudar em torno também, né? E sabe que ele dizia, Nando, que era bem possível com o treinamento, com as suas alterações, você manter a paz e lutar por justiça. Ou seja, você fala assim, para ter em paz eu não vou falar nada? Não, ele lutou contra a dominação inglesa, né? Olha só, por quê? Porque aquilo não era correto. Ele fez isso em paz, com amor. Lembra uma vez eu mostrei até uma parte de um livro para você, Nando? Ele fala assim, ó, lutar contra o opressor sem oprimi-lo. Lutar contra aquele que odeia sem odiá-lo, né? Aliás, o espírito daquele livro Nos Domínios da Mediunidade, não lembro o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ele fala assim, Você está falando do instrutor do André Luiz, né? só não, agora não lembro o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro. Ele fala o seguinte, lá no Domínios da Mediunidade, né? Ele fala assim, gozado, a gente sempre ora por aqueles que sofrem, pelos oprimidos, mas nós devemos orar pelos opressores também, por aqueles que humilham, que oprimem, por aqueles que machucam, que ferem. Eles precisam de oração. Não é o que Jesus falava? Os fariseus são hipócritas, mas precisam de ajuda. Estão doentes. A gente ainda não reza, a gente reza só pelo que a gente acha que é coitadinho, né? A gente deve orar também por aquele que ainda que está promovendo o mal, para que ele desperte, né, Nando? É aquilo lá, lutar contra a opressão sem oprimir o opressor, né? Eu acho que instrutor, se eu não me engano, é o Aulus, não sei, depois a gente vai lá procurar, talvez seja o Aulus. E aí o Emmanuel encerra o texto aqui, dizendo o seguinte, sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Ele fala aqui, então, se a paz não estiver dentro de nós, jamais alcançaremos a paz verdadeira. É porque não adianta a pessoa falar assim, mas eu vou morar longe aqui da cidade para me ter um pouco de paz, eu vou lá para o interior, eu vou lá para o sertão, eu vou lá para uma praia deserta, mas se ele for e não mudar o seu próprio interior, né, ele vai lá mesmo, ele vai sentir o conflito, né, dentro de si, né, Toninho? Sim, com certeza. Eu confundi, viu, Nando? Não é do Domínios da Mediunidade, é o Gúbio. É de outro livro. O Acho que é Gúbio. o Gúbio, né? O nome bonito até, Gúbio, né? É. Não é do livro, é o Aulus é dos Domínios da Mediunidade, é mesmo, mas tem o Gúbio, né? E que se você falou assim, Nando, não adianta fugir, porque essa paz começa dentro de mim. Tem gente que está num deserto e não sente tanta sede como alguém que está ao lado de um rio cheio d'água. Por quê? Porque ele não enxerga as belezas, as coisas que está ali. Está sempre fugindo, né, Nando? Não adianta, né? É um processo assim mesmo. Começa sempre em nós, né, Nando? É isso aí. Nossa, muito bom. E a gente vai encerrar aqui o Alvorada, né, com essa mensagem de paz ficar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E a gente quer agradecer a você, querida, querido telespectador e rádio ouvinte. E como eu disse lá, vou passar o telefone das telefonistas para mandar um recadinho para nós, ó, 0800 979 5011 e 11 2457 5011. Manda lá, é para Alvorada, ela é para o dia do Toninho, da Raquel, do Edson, né, do Tiago, da Fran. Manda e identifica para que eles possam enviar para a gente, tá bom? Então, Toninho, gratidão aí pela sua disposição, por estar conosco aqui no dia de hoje, viu? Tudo de bom para você, para sua mamãe, aí para sua família, e que a gente possa ir cultivando a paz aí cada dia mais, né? Tudo de bom para você e tudo de bom a todos e todas.
rapidinho. Lembrando que a lição, como nós lemos, ela traz toda essa carga de responsabilidade para nós. Não como se nós fôssemos o único responsável, mas façamos a nossa parte, né, Nando? E vamos cantando, né, assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Eu vou em paz. Mas aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau a todos. Obrigado. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.